Às vezes o amor não nasce do luxo, mas da falta. Essa é uma história fictícia, criada para emocionar e fazer refletir. Se esse tipo de história toca você, se inscreva no canal. É assim que você me ajuda a continuar trazendo histórias que falam direto ao coração. Naquele pedaço esquecido do interior, onde a poeira das estradas se misturava ao orgulho antigo das famílias tradicionais, ninguém imaginava que uma simples tarde mudaria o rumo de tantas vidas, muito menos que a pergunta que ecoaria dali em diante começaria de forma tão silenciosa. Ele era conhecido como o maior fazendeiro da região, dono de terras que iam além do que os olhos alcançavam. Homem de poucas palavras, respeitado nos negócios e temido por quem confundia silêncio com fraqueza. Um viúvo que carregava a fama de frio desde que perdera a esposa anos antes, enquanto ela era apenas mais uma mulher invisível do vilarejo, daquelas que as pessoas cumprimentavam por educação, mas esqueciam logo em seguida, vivendo de pequenos serviços, carregando no rosto o cansaço de quem aprendeu cedo que a vida não costuma pedir permissão antes de tirar tudo, morando onde dava, aceitando o que aparecia, sobrevivendo sem fazer perguntas. Naquela tarde, ele foi ao vilarejo resolver assuntos simples, nada além do de sempre: pagar fornecedores, ouvir reclamações, manter a ordem silenciosa que sustentava sua imagem. E foi ali, em meio a conversas vazias e olhares curiosos, que ele a viu sentada à sombra de uma árvore antiga, não porque chamasse atenção pela beleza ou pela postura, mas porque havia algo nela que não pedia nada, não implorava, não se vendia em olhares, uma presença discreta, quase resignada, como alguém que já havia entendido que esperar demais só machuca. Ele não soube explicar por que parou, nem por que desviou do caminho habitual, apenas sentiu algo incômodo, uma lembrança antiga de si mesmo antes do dinheiro, antes das cercas e dos contratos, quando também aprendera a engolir perdas em silêncio. Dias depois, sem que o vilarejo percebesse, ele começou a observar mais, a fazer perguntas indiretas, a saber de onde ela vinha e por que estava ali, descobrindo uma história simples e dura, sem grandes tragédias cinematográficas, apenas abandono, falta de escolhas e uma sequência de portas fechadas que moldaram alguém acostumado a não esperar salvação. Enquanto isso, ela sequer imaginava que estava sendo notada, continuava vivendo como sempre, acordando cedo, trabalhando onde aparecia serviço, evitando depender de favores, porque aprendera que favores quase sempre cobram juros invisíveis. Até que, numa manhã comum, foi chamada à sede da fazenda, um convite que soava mais como ordem, deixando o vilarejo em alvoroço, pois ninguém entendia por que o homem mais rico da região queria falar justamente com ela, e menos ainda o que poderia surgir daquele encontro. Ela foi com o coração apertado, não por ambição, mas por medo, pois quando alguém poderoso chama, raramente é para oferecer algo sem pedir em troca. E ao cruzar os portões da fazenda, cercada por campos vastos e um silêncio que intimidava, sentiu-se menor do que nunca, convencida de que aquela conversa só confirmaria o que a vida sempre lhe ensinara, que alguns nascem para mandar e outros apenas para aceitar. O que ela não sabia era que aquele homem também carregava uma pergunta silenciosa há anos, uma que o dinheiro não respondeu, uma que o poder não calou, e que naquele encontro começaria a tomar forma, mudando não apenas o destino dela, mas a forma como toda a região entenderia o que realmente significa escolher alguém. Ela entrou na sala principal da fazenda, com passos contidos, tentando não demonstrar o desconforto de estar em um lugar onde tudo parecia caro demais, até para o ar que se respirava. Enquanto ele permanecia de pé, perto da janela, observando as terras que herdara e expandira ao longo dos anos, como se aquele cenário fosse a única coisa que ainda lhe obedecia sem questionar.
Quando virou o rosto e a viu ali, parada, mãos unidas à frente do corpo, sem ousar sentar sem permissão, percebeu algo que já intuía desde o primeiro olhar. Ela não estava ali para impressionar, nem para pedir, e isso o atingiu de um jeito que nenhuma negociação milionária jamais conseguiu. Ele pediu que se sentasse, falou pouco no início, fez perguntas simples, diretas, sobre sua vida no vilarejo, sobre o trabalho, sobre como se mantinha, e ela respondeu com honestidade crua, sem dramatizar, sem vitimismo, como quem aprendeu que exagerar a dor não a torna mais suportável, apenas mais cansativa. O silêncio entre uma resposta e outra era pesado, mas não desconfortável, pois ali havia duas pessoas acostumadas a guardar mais do que dizer, até que ele finalmente fez a pergunta que mudaria tudo, não como um impulso romântico, mas como alguém que toma decisões com plena consciência das consequências. Disse que precisava de uma esposa, não por aparência social apenas, mas por uma necessidade mais profunda que não cabia em contratos. Explicou que a fazenda exigia uma figura presente, alguém que sustentasse a casa, que fosse respeitada, e que ele não buscava amor imediato, apenas um acordo honesto, sem ilusões, oferecendo estabilidade em troca de parceria. Ela demorou a entender se aquilo era uma proposta real ou algum tipo de teste cruel, pois nunca estivera no lugar de quem escolhe, apenas de quem aceita, e por isso respondeu com cautela, perguntando por que ele havia pensado justamente nela, sabendo que existiam mulheres mais bonitas, mais instruídas, mais adequadas aos olhos da sociedade. Ele não respondeu de imediato. Desviou o olhar, porque a resposta não era simples e tampouco confortável, já que escolhera justamente alguém que não carregava ambições escondidas, alguém que não o via como um salvador, nem como um prêmio, alguém que sobrevivia sem depender de promessas, e isso lhe parecia raro demais para ser ignorado. Ainda assim, deixou claro que não havia obrigação, que ela poderia recusar, que não haveria punição nem retaliação, mas a oferta ficaria ali, clara, direta, sem prazo curto, porque ele sabia que decisões assim não se tomam por desespero. E ao ouvir isso, ela sentiu algo que não experimentava havia muito tempo: respeito. Ao sair da fazenda com a cabeça cheia e o coração dividido entre medo e possibilidade, percebeu que aquela proposta não era apenas sobre casar com um homem rico, mas sobre atravessar uma linha invisível que sempre separara pessoas como ela de pessoas como ele. E enquanto o vilarejo começava a cochichar, criando versões distorcidas e julgamentos rápidos, a pergunta começava a ganhar força entre todos, inclusive dentro dela. Por que um fazendeiro milionário escolheria justamente alguém que nunca teve nada? E mais ainda, o que ele via nela que ela mesma jamais aprendera a enxergar. Nos dias que se seguiram à proposta, o vilarejo passou a respirar curiosidade e desconfiança, porque quando um homem poderoso quebra o padrão, todos se sentem ameaçados. E bastou alguém vê-la sair da fazenda para que histórias começassem a ganhar vida própria, algumas dizendo que ela havia se oferecido, outras que havia enganado o fazendeiro com pena ou mentira, enquanto ela tentava seguir a rotina como se nada tivesse acontecido. Mas agora, cada passo parecia observado, cada silêncio interpretado, e o peso dos olhares a fazia questionar se aceitar aquela proposta seria uma forma de sobreviver ou apenas trocar uma invisibilidade por outra, só que dentro de uma casa maior. Ele, por sua vez, começou a sentir a pressão dos próprios círculos, administradores, parentes distantes e conhecidos que se julgavam no direito de opinar, todos sugerindo nomes mais adequados, alianças mais vantajosas, mulheres que trariam status e continuidade ao nome da família. E foi nesse confronto silencioso que ele percebeu que sua escolha não era apenas pessoal, mas uma ruptura com expectativas que sempre o controlaram. Porque pela primeira vez,
Não escolhia o que era conveniente, mas o que fazia sentido. Quando ela voltou à fazenda para dar uma resposta parcial, não para aceitar nem recusar, apenas para pedir tempo, ele respeitou sem questionar. E nesse intervalo, começou uma convivência cuidadosa, encontros breves, conversas objetivas, caminhadas pela propriedade onde ele falava da terra como quem fala de algo vivo. E ela ouvia com atenção genuína, não para agradar, mas porque compreendia o valor de cuidar do que se tem, já que perder sempre lhe fora mais familiar do que manter. Aos poucos, ela começou a perceber que aquele homem não buscava alguém submisso, mas alguém que entendesse o peso da responsabilidade. E ele, observando seus gestos simples, a forma como tratava os empregados sem hierarquia artificial, passou a entender que escolhera alguém que não precisava provar nada para ninguém, alguém inteira, mesmo sem posses. Ainda assim, o medo dela não era pequeno, porque aceitar significava abandonar a vida que conhecia, mesmo que dura, e entrar em um mundo onde tudo poderia lhe ser tirado novamente caso errasse. E foi nesse ponto que ela fez a pergunta mais difícil, não sobre dinheiro ou segurança, mas sobre o que aconteceria se o acordo fracassasse, se ele se arrependesse. E ao ouvir dele que ninguém deveria permanecer onde não é respeitado, ela sentiu que pela primeira vez não estava sendo comprada nem salva, mas escolhida. Essa compreensão não trouxe paz imediata, apenas clareza, porque agora a decisão não era entre miséria e riqueza, mas entre continuar aceitando o lugar que o mundo lhe deu ou arriscar ocupar um espaço que nunca lhe foi oferecido. E enquanto o vilarejo julgava sem saber, a resposta à pergunta do título começava a se formar. Não como um gesto de piedade, mas como o encontro de duas solidões que reconheceram uma na outra algo que o dinheiro e a pobreza, sozinhos, jamais explicariam. A decisão foi tomada em silêncio, sem anúncio grandioso, sem festa imediata, porque ambos entenderam que aquele passo não precisava da aprovação do vilarejo para existir. E quando o casamento foi oficializado de forma simples, mais como um compromisso assumido do que como um espetáculo social, as reações não tardaram, surgindo olhares atravessados, comentários mal disfarçados e a certeza coletiva de que aquilo não duraria, pois na lógica de todos, uma mulher como ela não estava preparada para ocupar aquele lugar. A mudança para a casa grande foi mais difícil do que ela imaginara, não pelo luxo, mas pela sensação constante de estar sendo avaliada, testada em cada decisão, em cada palavra, como se qualquer erro confirmasse as expectativas alheias. E foi nesse ambiente que ela percebeu que casar com um homem poderoso não elimina a solidão, apenas muda sua forma. Ele, observando a tensão crescer, precisou enfrentar algo que sempre evitara: proteger uma escolha que não agradava a todos, impondo limites claros aos funcionários mais antigos, aos parentes que surgiram apenas para opinar e aos conhecidos que tratavam a nova esposa como um equívoco temporário. E cada defesa pública dela reforçava que sua escolha não fora impulsiva, mas consciente. Ainda assim, os conflitos não vinham apenas de fora, pois ela também precisava lidar com o próprio medo de errar, com a sensação de não pertencer e com a dúvida silenciosa sobre se era realmente amada ou apenas funcional. E essa insegurança quase a fez recuar quando um problema sério atingiu a fazenda. Uma perda financeira inesperada que abalou estruturas e fez muitos acreditarem que aquela união fora um erro estratégico. Foi nesse momento que todos aguardaram a reação dela, esperando distância, frieza ou arrependimento. Mas o que viram foi alguém que não fugiu, que se envolveu, que ouviu, que sugeriu mudanças simples baseadas na experiência de quem sempre precisou fazer muito com pouco, mostrando que não estava ali apenas para ocupar um título, mas para dividir responsabilidades.
Ao vê-la agir sem teatralidade, sem tentar provar valor, ele entendeu com ainda mais clareza por que a escolhera. Porque ela não se apoiava no conforto para existir, mas na dignidade. E essa postura começou a silenciar críticas que antes pareciam impossíveis de calar. Mesmo assim, a pergunta ainda pairava no ar, repetida em cochichos e olhares enviesados, porque para muitos ainda não fazia sentido que um fazendeiro milionário tivesse escolhido justamente alguém sem nome, sem herança e sem prestígio. Enquanto o vilarejo tentava encontrar falhas, os dois começavam a construir algo que não dependia mais de justificativas externas, apenas da verdade simples de que algumas escolhas não se explicam pelo que se ganha, mas pelo que se deixa de perder ao reconhecer quem permanece quando tudo vacila. O tempo fez o que nenhum argumento do vilarejo conseguiu fazer. Revelou pouco a pouco aquilo que não se impõe nem se explica em voz alta, porque enquanto muitos ainda esperavam um erro, uma queda ou um arrependimento, a vida seguiu seu curso. A fazenda se reorganizou, as perdas foram superadas com esforço e escolhas difíceis, e ela deixou de ser apenas a mulher escolhida para se tornar alguém essencial, não por status, mas por presença. Já não era vista apenas como esposa do fazendeiro, mas como alguém que escutava, que decidia junto, que sabia quando falar e quando agir. E foi nesse amadurecimento silencioso que ele finalmente percebeu que a pergunta que todos faziam nunca foi sobre ela, mas sobre ele mesmo. Sobre que tipo de homem escolheria ser quando ninguém mais estivesse olhando. A resposta tornou-se evidente quando, em uma conversa simples, sem testemunhas, ele admitiu que não a escolhera por pena, nem por caridade, nem por rebeldia social, mas porque nela viu algo que o dinheiro nunca lhe deu, alguém que conhecia a perda sem se tornar amarga, alguém que compreendia limites sem se sentir menor. Alguém que não precisava ser salva para existir, e isso o ensinou que amor não nasce do excesso, mas do reconhecimento. Ela, ao ouvir isso, entendeu que aceitar aquela proposta não foi se submeter, mas permitir-se ocupar um lugar que sempre lhe foi negado, não porque não merecia, mas porque o mundo raramente oferece espaço a quem aprende cedo a sobreviver. E naquele reconhecimento mútuo, o romance finalmente deixou de ser um acordo para se tornar escolha diária, sem promessas grandiosas, apenas respeito e permanência. O vilarejo com o tempo silenciou, porque histórias que se sustentam não precisam de defesa constante. E a pergunta que antes carregava julgamento passou a carregar aprendizado. Pois ficou claro que um fazendeiro milionário escolheria justamente ela, não apesar de sua pobreza, mas por causa da força construída nela. Uma força que não gritava, não exigia, não se vendia, apenas permanecia. A lição que ficou não foi sobre dinheiro, casamento ou destino, mas sobre valor. Porque enquanto muitos passam a vida tentando parecer suficientes, outros se tornam indispensáveis sem perceber, e no fim, o que une pessoas de mundos tão diferentes não é o que possuem, mas a coragem de reconhecer no outro aquilo que falta em si mesmo. No fim, quem você acha que salvou quem nessa história? Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com você. Se inscreva no canal e me ajude a manter esse espaço vivo, trazendo mais histórias como essa. O que você faria se descobrisse que o homem mais pobre de um vilarejo era, na verdade, um fazendeiro milionário? Essa é uma história fictícia de um fazendeiro que fingiu ser pobre no vilarejo esquecido e encontrou o amor verdadeiro, um romance ambientado nos anos 80, criado para emocionar e fazer refletir. Antes da história começar, já se inscreve no canal, porque isso é muito importante. Ajuda demais o canal a crescer e assim você recebe mais histórias completas como essa. Agora, prepare o coração,
porque essa história vai te surpreender do começo ao fim. Fabrício tinha tudo o que um homem poderia desejar aos olhos do mundo. Grandes fazendas espalhadas pelo interior de Minas Gerais, gado de primeira linha, dinheiro entrando mês após mês, respeito, poder e uma beleza que chamava a atenção por onde passava. Mas nada disso preenchia o vazio que ele sentia ao acordar todas as manhãs naquela casa enorme e silenciosa. Uma casa cercada de luxo e de gente interesseira, mulheres que sorriam antes mesmo de conhecê-lo, que elogiavam suas terras, seus carros, suas roupas, mas que nunca perguntavam como ele estava de verdade. E foi num desses jantares sofisticados, cercado de risadas forçadas e olhares calculados, que ele entendeu que estava cansado daquela vida sem sentido, cansado de ser visto apenas como o fazendeiro rico e nunca como o homem por trás do dinheiro. E naquela mesma noite, olhando pela janela do quarto, decidiu desaparecer por um tempo, não como fuga, mas como teste, como uma última tentativa de descobrir se ainda existia amor verdadeiro em algum lugar. Alguns dias depois, sem avisar quase ninguém, Fabrício deixou suas fazendas sob os cuidados de um administrador de confiança. Vestiu roupas simples, levou apenas uma mala pequena e seguiu rumo a um vilarejo esquecido no interior. Um lugar que quase não aparecia nos mapas, onde ninguém o conhecia e onde ele poderia viver como um homem comum, sem títulos, sem privilégios, apenas como mais um tentando sobreviver. O vilarejo era simples, poucas ruas de terra, casas baixas, um pequeno comércio e um bar antigo que parecia ser o ponto de encontro de todos. E foi ali que Fabrício parou logo ao chegar, cansado da viagem, sem saber exatamente por onde começar, pedindo apenas um copo d'água e perguntando se havia algum lugar onde pudesse dormir em troca de trabalho. Os olhares que recebeu não foram de acolhimento, mas de desconfiança. Afinal, gente de fora sempre despertava comentários. Ainda mais alguém bonito, bem apessoado, mas claramente sem dinheiro. E foi ali que ele entendeu que, naquele vilarejo, ser pobre não despertava compaixão, despertava julgamento. Sem muitas opções, Fabrício acabou dormindo nos fundos do bar naquela primeira noite, em um pequeno quarto improvisado, e no dia seguinte começou a procurar trabalho, oferecendo ajuda em lavouras, pequenos serviços, qualquer coisa que lhe permitisse ficar. Enquanto isso, Rosário acordava antes do sol, como fazia todos os dias, para ajudar uma senhora idosa com quem morava desde que perdera os pais ainda jovem, trabalhando na lavoura durante o dia e fazendo pequenos serviços para complementar a renda. Era conhecida no vilarejo por ser trabalhadeira, bonita de um jeito simples e discreto, mas também alvo de comentários cruéis, pois já passava da idade que o povo considerava ideal para casar. Naquela época, as mulheres se casavam muito cedo e muitos diziam, em cochichos maldosos, que ela estava ficando para titia, que ninguém a queria, que algo devia haver de errado com ela. Rosário fingia não ouvir, mas cada palavra pesava em seu coração, ainda mais num lugar onde havia poucos homens e a maioria das moças sonhava em se casar com alguém rico para sair daquela vida difícil. Foi no fim daquela manhã que os caminhos de Fabrício e Rosário se cruzaram pela primeira vez, quando ele apareceu na lavoura, oferecendo ajuda em troca de um prato de comida, sendo recebido com frieza por quase todos, menos por ela, que, vendo o cansaço em seu rosto e a educação em suas palavras, decidiu lhe dar uma chance, mesmo sabendo que isso renderia comentários. Enquanto trabalhavam lado a lado, conversaram pouco, mas o suficiente para que Fabrício percebesse que havia algo diferente naquela mulher, uma força silenciosa, uma bondade sem interesse, e Rosário, por sua vez, sentiu algo estranho naquele homem simples, como se ele carregasse mais do que deixava transparecer. Mas preferiu não questionar, afinal, no vilarejo, perguntas demais nunca traziam coisa boa.
Ao fim do dia, ela lhe ofereceu comida e indicou o bar onde ele poderia continuar dormindo, gesto que não passou despercebido pelos olhos atentos e julgadores do lugar, dando início a uma história que, sem que nenhum dos dois soubesse, mudaria para sempre o destino daquele vilarejo esquecido. Nos dias que se seguiram, Fabrício passou a fazer parte da rotina do vilarejo como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Acordava cedo, ajudava na lavoura, carregava sacas, consertava cercas e aceitava qualquer serviço que surgisse, mesmo sabendo que nunca precisara daquilo para sobreviver. Mas fazia questão de viver cada dificuldade como um aprendizado. Enquanto dormia no pequeno quarto improvisado nos fundos do bar, ouvindo à noite as conversas altas, as risadas e também os comentários maldosos sobre ele, sempre cochichados, chamando-o de andarilho, de pobre sem futuro, alguém que logo iria embora. Rosário continuava sendo a única que o tratava com respeito, às vezes levando-lhe um prato de comida, outras vezes apenas parando para conversar rapidamente ao fim do dia, trocas simples que aos poucos se tornaram o momento mais esperado por ambos, mesmo que nenhum deles tivesse coragem de admitir. O vilarejo, pequeno como era, começou a perceber aquela aproximação, e logo os olhares se voltaram para Rosário. Agora não apenas como a moça que estava ficando para a titia, mas como a mulher que se interessava por um homem sem teto, sem posses e sem nome, o que para muitos era quase uma afronta, e as outras mulheres, que sonhavam em se casar com alguém rico para sair dali, passaram a provocá-la com comentários disfarçados de conselho, dizendo que ela estava desperdiçando sua vida, que aquele homem não tinha futuro e que ninguém sobrevivia de sonhos. Rosário ouvia tudo calada, mas por dentro lutava contra o medo de estar fazendo algo errado. Ainda assim, cada vez que via Fabrício chegando cansado, com as mãos calejadas e um sorriso tímido no rosto, sentia que não podia abandoná-lo como todos os outros faziam. Fabrício, por sua vez, começava a sentir algo que nunca havia experimentado antes. Não era a atração superficial que conhecia tão bem, mas uma paz estranha ao estar perto dela, uma vontade sincera de protegê-la dos julgamentos, mesmo sabendo que se revelasse quem realmente era, tudo aquilo mudaria, e talvez para sempre. Em uma tarde chuvosa, quando o trabalho precisou ser interrompido, os dois acabaram se abrigando juntos sob um galpão antigo e ali conversaram mais do que nunca. Rosário falou sobre a vida difícil, sobre a solidão de ser julgada em um lugar pequeno, sobre o sonho simples de ter uma família, enquanto Fabrício, escolhendo bem cada palavra, falou sobre cansaço, sobre se sentir usado pelas pessoas e sobre o desejo de ser amado pelo que se é. E naquele instante, os olhares se encontraram de um jeito diferente, carregados de sentimentos que nenhum dos dois ousou nomear. A proximidade começou a incomodar ainda mais o vilarejo, e o dono do bar, percebendo os rumores, avisou Fabrício que talvez fosse melhor ele procurar outro lugar, pois sua presença estava causando falatório demais, deixando claro que homens como ele não eram bem-vindos por muito tempo ali, o que abalou Fabrício profundamente, não pelo desprezo, mas pela possibilidade de se afastar de Rosário, antes mesmo de entender o que estava nascendo entre eles. Foi Rosário quem, contrariando tudo e todos, sugeriu que ele continuasse ali, dizendo que ninguém tinha o direito de expulsá-lo, gesto que a colocou ainda mais no centro das críticas, mas também selou, silenciosamente, um laço entre os dois. Um sentimento que começava a crescer em meio à pobreza, ao preconceito e às escolhas difíceis, sem que nenhum deles imaginasse o quanto aquela história ainda estava longe de terminar. A partir daquele momento, a presença de Fabrício no vilarejo deixou de ser apenas tolerada e passou a ser observada com atenção,
como se todos esperassem o menor deslize para confirmar aquilo que já haviam decidido sobre ele, enquanto Rosário sentia o peso dos olhares se intensificarem cada vez que caminhava ao lado dele. Mulheres cochichando pelas esquinas, homens balançando a cabeça em reprovação, como se ela estivesse cometendo um erro imperdoável ao se aproximar de alguém sem posses, mas mesmo assim ela não recuava. Continuava oferecendo ajuda, palavras gentis e companhia, porque algo dentro dela dizia que aquele homem simples carregava uma verdade maior do que o vilarejo conseguia enxergar. Fabrício, por sua vez, lutava diariamente contra a vontade de revelar quem realmente era, principalmente quando via Rosário sendo humilhada por comentários cruéis, como numa manhã em que uma das mulheres mais faladeiras do lugar insinuou em voz alta que Rosário nunca se casaria se continuasse se envolvendo com homens sem futuro, e ele precisou se conter para não reagir, lembrando-se de que aquele silêncio fazia parte da escolha que havia feito. Com o tempo, os dois passaram a dividir pequenos momentos que se tornaram grandes demais para ignorar. Caminhadas ao entardecer pelas estradas de terra, conversas sentados em um tronco velho perto da lavoura, risadas tímidas que surgiam do nada e silêncios confortáveis que diziam mais do que qualquer palavra. E foi em uma dessas tardes que Fabrício, pela primeira vez, segurou a mão de Rosário, gesto simples, mas carregado de significado, fazendo o coração dela disparar e confirmando aquilo que ambos tentavam negar, que estavam se apaixonando. O vilarejo não demorou a reagir, e os boatos ganharam força, dizendo que Fabrício estava apenas se aproveitando da bondade de Rosário, que logo iria embora, deixando-a ainda mais marcada. Palavras que chegaram aos ouvidos dela como facadas silenciosas, despertando inseguranças antigas e fazendo-a questionar se realmente conhecia aquele homem. Em uma noite difícil, Rosário confrontou Fabrício, perguntando quem ele era de verdade e quais eram suas intenções, e ele, dividido entre a verdade e o medo de perder tudo o que estava construindo ali, respondeu apenas que não tinha nada além de honestidade para oferecer, resposta que não a tranquilizou por completo, mas que foi suficiente para mantê-la ao seu lado por mais um tempo. Enquanto isso, Fabrício começou a ser procurado para trabalhos mais fixos, ajudando em uma pequena lavoura próxima ao vilarejo, o que lhe deu uma rotina mais estável e aumentou ainda mais a impressão de que ele havia vindo para ficar, algo que irritava aqueles que torciam por sua partida. O sentimento entre eles crescia, silencioso e intenso, mas também crescia a tensão ao redor, como se o vilarejo inteiro estivesse esperando o momento certo para separar o que começava a florescer, sem saber que o maior choque ainda estava por vir e que aquela história simples escondia um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Com o passar das semanas, a relação entre Fabrício e Rosário deixou de ser apenas comentada em cochichos e passou a incomodar abertamente o vilarejo, como se o simples fato de estarem juntos desafiasse uma ordem silenciosa que todos aceitavam sem questionar, e os olhares de reprovação se tornaram mais diretos, as palavras mais duras e os gestos menos disfarçados, fazendo Rosário sentir na pele o preço de ter escolhido alguém sem posses em um lugar onde a pobreza já era castigo suficiente. Fabrício percebeu que sua presença estava trazendo mais dor do que alegria para ela, especialmente quando a senhora com quem Rosário morava passou a alertá-la de que aquele homem não lhe daria futuro algum, dizendo que ela precisava pensar na própria vida antes que fosse tarde demais. Palavras que ecoaram na cabeça de Rosário por dias, alimentando dúvidas que ela tentava afastar. Ao mesmo tempo, Fabrício começou a receber propostas de trabalho fora do vilarejo, oportunidades simples, mas que significavam a chance de ir embora antes que tudo desmoronasse, e cada convite recusado era uma batalha interna, pois parte dele acreditava que partir seria a melhor forma de poupá-la de mais sofrimento.
enquanto outra parte se recusava a abandonar o sentimento que havia nascido ali. Em uma tarde marcada por tensão, Rosário foi humilhada publicamente quando algumas mulheres insinuaram que ela estava sustentando Fabrício com o pouco que tinha. Acusação injusta que a fez chorar escondida atrás da pequena capela do vilarejo, sendo encontrada por ele pouco depois. Momento em que, pela primeira vez, ela confessou o quanto estava cansada de ser julgada e o medo de estar errando mais uma vez na vida. Fabrício sentiu o peso da culpa apertar o peito, pois sabia que toda aquela dor poderia ser evitada se ele revelasse quem realmente era. Mas também sabia que essa revelação mudaria tudo e talvez destruísse aquilo que havia de mais puro entre eles. Movido pelo impulso de protegê-la, ele decidiu se afastar por alguns dias, dizendo que precisava resolver assuntos fora do vilarejo. Atitude que foi interpretada por muitos como prova de que ele nunca teve intenção de ficar, reforçando os comentários cruéis e deixando Rosário mergulhada em silêncio e tristeza. A ausência de Fabrício fez com que Rosário revivesse antigas dores, a sensação de sempre ser deixada para trás, de nunca ser escolhida de verdade, e mesmo tentando se manter forte, ela começou a acreditar que talvez todos estivessem certos sobre ele. Enquanto isso, Fabrício se viu dividido como nunca antes, pois ao se afastar percebeu que o vilarejo, com toda a sua dureza, havia lhe mostrado algo que o dinheiro jamais conseguiu comprar, e que perder Rosário significaria perder a única coisa verdadeira que encontrara em anos, decisão que o levou a encarar a verdade que vinha evitando desde o início, que não poderia mais viver escondido sem ferir quem mais amava, mesmo que a revelação custasse tudo o que havia construído naquele lugar. A volta de Fabrício ao vilarejo aconteceu em um dia comum, mas carregava um peso diferente, como se o ar estivesse mais denso e cada passo dele pelas ruas de terra anunciasse que algo estava prestes a mudar. E não demorou para que sua presença chamasse atenção, pois muitos já acreditavam que ele não retornaria, usando sua ausência como prova de que sempre fora apenas um homem de passagem. Rosário o viu de longe, sentindo o coração disparar entre alívio e medo, mas manteve a distância, ferida demais para se aproximar sem respostas. E foi essa frieza silenciosa que fez Fabrício entender que não havia mais espaço para meias verdades. Naquela mesma semana, alguns homens importantes da região chegaram ao vilarejo em busca de Fabrício, algo que despertou curiosidade imediata, pois ninguém entendia por que pessoas tão bem vestidas e respeitadas procurariam um homem considerado pobre e sem futuro. E foi no bar, diante de olhares atentos e desconfiados, que a verdade começou a emergir. Quando Fabrício foi chamado pelo nome completo e tratado com respeito, o burburinho tomou conta do lugar, e aos poucos ficou claro que aquele homem simples era, na verdade, o grande fazendeiro da região, dono de terras, gado e uma fortuna que muitos só conheciam de ouvir falar. O choque foi imediato. Mulheres que antes o desprezavam passaram a sorrir de forma constrangida. Homens que o julgavam baixaram os olhos, e o vilarejo inteiro se viu diante da própria hipocrisia, mas nenhuma reação foi tão intensa quanto a de Rosário, que sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao perceber que o homem por quem havia se apaixonado havia escondido algo tão grande. Ferida, confusa e envergonhada, ela se afastou, sentindo-se enganada, usada e exposta diante de todos, como se sua bondade tivesse sido testada sem que ela soubesse. Fabrício tentou se explicar, dizendo que nunca quis feri-la, que tudo começou como uma tentativa de fugir de uma vida vazia e interesseira,
Mas cada palavra parecia pequena diante da dor que Rosário carregava, pois para ela a mentira não estava no dinheiro, mas no silêncio, na omissão que a fez acreditar que ele era alguém que não era. O vilarejo, que antes a criticava por estar com um homem pobre, agora a pressionava de outra forma, insinuando que ela deveria aproveitar a oportunidade, que não podia deixar um fazendeiro daqueles escapar. Comentários que só aumentavam sua revolta, pois provavam que ninguém ali entendia o que ela realmente sentia. Dividida entre o amor que havia nascido e a decepção profunda, Rosário se fechou, evitando Fabrício e se refugiando no trabalho, enquanto ele, mesmo cercado de atenção repentina e respeito forçado, sentia-se mais sozinho do que nunca, percebendo que a riqueza que todos admiravam era justamente o motivo de sua maior dor, e que o amor verdadeiro que encontrara estava agora por um fio. Os dias que se seguiram à revelação foram marcados por um silêncio pesado no vilarejo, como se todos sentissem vergonha do que haviam feito, mas ninguém tivesse coragem de admitir, enquanto Rosário tentava seguir sua rotina fingindo que nada havia mudado, embora por dentro estivesse em conflito, dividida entre a dor de ter sido enganada e a certeza de que os sentimentos que vivera ao lado de Fabrício haviam sido reais. Fabrício, por sua vez, recusou convites para voltar imediatamente à vida de luxo, permanecendo no vilarejo como prova de que não havia mentido sobre o que sentia, mesmo sendo tratado agora com respeito exagerado, algo que o incomodava profundamente, pois tudo o que desejava era recuperar a confiança de Rosário. Em uma tarde tranquila, longe dos olhares curiosos, ele finalmente conseguiu falar com ela, abrindo o coração e assumindo seus erros, dizendo que se escondeu não por maldade, mas por medo de nunca ser amado pelo homem que era, e não pelo dinheiro que possuía, confessando que ao conhecê-la encontrou exatamente aquilo que sempre procurou: um amor simples, sincero e sem interesse. Rosário ouviu em silêncio, lágrimas contidas, lembrando-se de cada gesto, cada conversa, cada momento em que ele esteve ao seu lado, quando ninguém mais esteve, percebendo que, apesar da mentira, a essência daquele homem nunca mudou, e que talvez o maior erro tivesse sido o vilarejo julgá-los antes de compreender. Aos poucos, o ressentimento deu lugar à compreensão, e Rosário entendeu que perdoar não significava esquecer a dor, mas escolher seguir em frente com aquilo que ainda valia a pena. E quando decidiu dar uma nova chance a Fabrício, não foi pelo dinheiro, mas pelo homem que dormiu no bar, trabalhou na lavoura e segurou sua mão quando o mundo parecia pequeno demais para ela. O vilarejo assistiu, surpreso, à escolha de Rosário, percebendo tarde demais que o amor verdadeiro não se mede por posses. E Fabrício, tocado pela transformação que aquela experiência lhe proporcionou, decidiu investir no lugar, gerando trabalho e dignidade sem ostentação. Não como o fazendeiro poderoso que impunha respeito, mas como o homem que aprendeu a amar. Com o tempo, o vilarejo esquecido deixou de ser apenas um cenário de dor e preconceito, tornando-se o lar onde duas vidas se encontraram para provar que o amor verdadeiro nasce quando ninguém está olhando. E Fabrício e Rosário seguiram juntos, não como o rico e a pobre, mas como duas almas que se escolheram apesar de tudo, construindo um final feliz simples, forte e verdadeiro, do jeito que o destino havia preparado desde o primeiro encontro. E agora eu quero saber de você. O que achou da história de Fabrício e Rosário? Você acha que o amor verdadeiro consegue sobreviver às mentiras e aos julgamentos? Deixe a sua opinião nos comentários, porque eu leio todos. E se você gosta de histórias assim, cheias de romance, segredos e reviravoltas dos anos 80, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias novas para você.